António Roquete foi a primeira grande vedeta do desporto português. O guarda-redes do Casa Pia e da Seleção Nacional, alto e poderoso, parecia um galã do cinema. Nos Jogos Olímpicos de Amsterdão, em 1928, Portugal chegou aos quartos de final e Roquete foi o herói da equipa nacional de futebol. Tenho visto milhares de jogos, mas nunca vi um guarda-redes superior a Roquete. As defesas de Roquete foram usadas num cartaz de promoção dos Jogos. Mas em 1931, o guarda-redes desaparece das páginas dos jornais esportivos. 3 anos depois, o jornal Notícias Ilustrado descobre Roquete no Minho, com uma nova farda, a de agente da polícia política. Estava resolvido o mistério. Roquete passou de ídolo das cadernetas a agente temido da PVDE. Não discutimos Deus e a virtude, não discutimos a pátria e a sua história, não discutimos a autoridade e o seu prestígio. No dia 28 de maio de 1936, em Braga, Salazar comemora o 10º aniversário da ditadura militar. A PVDE, temível polícia política de Salazar, destroçara aos poucos a oposição ao regime. Chefiada pelo capitão Agostinho Lourenço, a polícia encerrou a maçonaria, desmantelou à direita os nacionais sindicalistas de Rolão Preto e à esquerda o forte movimento anarquista. O PCP ficou isolado na luta contra Salazar, mas no final de 35 sofreu também um duro golpe com a prisão do secretariado, liderado pelo carismático Bento Gonçalves. Não desejava ir daqui sem saber quem tem coragem para nos acompanhar. Em 1936, quando discursa em Braga, Salazar exaltou o regime com os líderes da oposição deportados ou presos. Por isso, numa cerimónia discreta, o ministro do Interior reconhece o papel de Agostinho Lourenço. A PVDE consolidou o Estado Novo. Mas, precisamente neste período crítico para a oposição, um acontecimento vem relançar a esperança. De 1936, a Frente Nacional de Esquerda vence as eleições em Espanha. Salazar volta a ter do outro lado da fronteira um governo hostil. E o pior vem a seguir. Em julho, começa a Guerra Civil. Salazar e a oposição sabem que o futuro depende do desenlace do conflito em Espanha. Os comunistas precisam de um líder. O jovem Pavel, que se encontra na Rússia, era já um nome mítico para os jovens comunistas. Procuram, por isso, apressar o seu regresso a Portugal. Quando salió, y cuando él salió de prisión, como él sabía que iba a continuar con su lucha política, ahí él decidió cambiar su nombre. Decidió olvidar el nombre de Francisco Paula de Oliveira y cambiarlo por otro para poder vivir en la clandestinidad. Y fue cuando buscó el nombre de Pavel, en honor a Máximo Gorki, al libro de Máximo Gorki, de la madre. O trabalho de Pavel fazia-se na altura entre Paris e Moscovo. Trabalhava na formação de uma frente popular que unisse toda a oposição portuguesa. A Frente Popular tem apoios financeiros de Moscovo e também do novo governo espanhol. A PVDE tem conhecimento desta nova ameaça externa em abril de 1936. Preocupada, a polícia multiplica o pessoal nas delegações da fronteira. No filme A Revolução de Maio, os revolucionários portugueses atravessam facilmente a ponte sobre o Rio Minho para ir buscar armas à Galiza. Por isso, a fronteira de Valença do Minho torna-se uma das mais importantes para a PVDE. Do outro lado da ponte internacional, na Galiza, vivia uma comunidade de exilados liderada pelo ex-presidente da República, Bernardino Machado. O Sr. Presidente, era tratado por Sr. Presidente, nós chamávamos o Sr. Presidente, o Dr. Bernardino Machado,
esteve aqui na Guardia, também fugido. Pronto. E ele, de vez em quando, telefonava ao meu pai e dizia: opá, eu queria pisar terras de Portugal. O pisar Portugal era o seguinte: as pessoas vinham, os que vinham a acompanhá-lo, chegavam ao meio da ponta, àquele traço, e ele punha um pé da parte de Portugal e dizia: agora respiro Portugal, agora estou no meu Portugal. E depois retirava e depois ia embora. Outra vez, volta e meia vinha para fazer isso e pronto. A família de Domingos Santos era de Valença. Ajudavam clandestinos a passar na fronteira do Rio Minho. O pai participou nas revoltas reviralhistas e foi várias vezes preso. Na primeira prisão, em 1927, fugiu e instalou-se em Tui, do lado espanhol. Tinha a mulher e os restantes filhos em Valença, do outro lado da ponte. Domingos, o filho mais velho, estava no exército. Valença e Tui eram, portanto, dois importantes centros de espionagem, ou de bufaria, como se dizia na altura. Era um revolucionário que não era contra a ditadura, pronto, como eram milhares deles. Havia muita gente contra a ditadura aqui em Valença. Olha, a minha terra, em Valença, deve ser a terra que mais prisões se fizeram por causa da ditadura. E os bufos é que diziam: olha, aquele também é, este também é, tudo mais. A pedia agarravam, metiam-os na coisa, pronto. E a caminhonete tinha que ir cheia para o Porto. Na Galiza, realizaram-se muitas reuniões conspirativas para derrubar a ditadura. Havia sempre revolucionários para atravessar o rio clandestinamente. É um episódio que, quando estava lá o Pérez Salgueiro, há uma chamada e tinha que vir um barco do lado de Portugal para cá, para a Espanha, para meter o comandante para ele ir para Lisboa. Simplesmente é que o barco falhou. E eu disse ao comandante: eu vou-lhe fazer uma pergunta, o senhor não leva a mal. O comandante sabe nadar. Dizia: de que maneira? Venha a roupa. Eu tirei a minha roupa que tinha, peguei na dele, atravessámos o rio, entreguei ao meu irmão. O meu irmão levou-o para casa, que morava ali, ele preparou-se, e então de Braga vieram buscá-lo do automóvel e levaram. Tinham lá uma preparação para fazer uma revolução, não é? Mas a partir de 1933, as coisas complicam-se. A PVDE coloca no posto de Valença um agente que se torna uma ameaça temível para os exilados na Galiza. Trata-se do famoso guarda-redes da Seleção Nacional, António Roquete, um rosto conhecido em todo o país. Mas o Roquete a mim não me gramava muito. Porquê? Porque eu fugia-lhe sempre. António Roquete foi criado na Casa Pia. A partir de 1926, o Clube de Lisboa apresenta na baliza um guarda-redes atlético, possante e bastante ágil. Ele contava-me que treinava, todos os dias treinava, e eram os próprios alunos da Casa Pia que o ajudavam a treinar, porque pediam para enviar bolas de ténis, ele saltava de um lado para o outro com as bolas de ténis e contou-me um episódio curioso. Na primeira vez que foi jogar com Espanha, ainda jogava o Celso Zamora, que era o guarda-redes mito em Espanha, e o Zamora veio a dar os parabéns, que ele realmente era um grande guarda-redes, e ele perguntou-os como é que ele treinava, com curiosidade, porque o segredo dizia que era o treino, e ele dizia, o Zamora dizia que treinava com bolas de ténis, quer dizer, eles tinham a mesma técnica a treinar, sem saberem um do outro, não ensinaram ao outro. A qualidade como guarda-redes e o aspecto cinematográfico fazem de Roquete uma estrela da imprensa. O seu mestre é outro casapiano famoso e ex-capitão da Seleção Nacional de Futebol, Cândido de Oliveira. Era o maior amigo dele. O Cândido de Oliveira foi o Cândido de Oliveira que lhe ensinou tudo, que o preparou para o desporto, que inclusive os conselhos que ele lhe dava era quase como um irmão mais velho. Os gansos começavam a saber que aquele senhor era o Cândido de Oliveira, aquele era o Roquete, aquele era o José Maria Gralha, aquele era o Lopes, enfim, sabiam tudo. Cândido de Oliveira
é um dos selecionadores e convoca Roquette para a equipa que vai disputar os Jogos Olímpicos de Amsterdão. As exibições de Roquette na Holanda trazem-lhe fama internacional. A própria organização dos Jogos Olímpicos de Amsterdã faz um postal de 1928, um postal com o Roquette na primeira, como figura. Portugal chega aos quartos de final e perde com o Egito. Até 1966 foi a melhor participação da seleção numa competição internacional de futebol. O porte atlético de Roquette terá motivado o convite para pertencer à Polícia Internacional Portuguesa, que começou a recrutar agentes depois de reestruturada em 1931. Nessa altura, fez-me um convite para eu ir para a Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, para eu ser empregado lá. E eu rejeitei completamente, porque já nessa altura a minha inclinação para o socialismo era enorme. Como agente da polícia, Roquette não desdenha em usar o poderio físico sobre os detidos, como testemunha Edmundo Pedro. Há coisas que nunca esquecem. Estavam a falar, porque essas para mim até, um deles, não me recordo se foi o Roquette, se foi o Seixas, deu um pontapé e devolveu-me ao Serra, não é? O Roquette era um mito, era um herói nacional. Mas era uma figura muito conhecida, né? Portanto, eu quando o vi, conheci logo. Né? Até porque era um tipo fora de série, uma altura fora de série. Devia ter muito perto de 2 metros, 1,90 m, pelo menos tinha, não é? Roquette é promovido a inspetor e colocado no posto de Valença do Minho. A PVDE construiu 12 postos de caminho até Castro Laboreiro, porque a fronteira da Galiza era a mais problemática para a ditadura. Em 1934, o jornal Notícias Ilustrado descobre guarda-redes no Minho. Roquette ostenta com orgulho a farda negra da PVDE, mas não deixa de jogar futebol. O internacional português alinha agora no Clube da Terra, o Valenciano. Por ele ser o guarda-redes do Valenciano, estavam a favor dele, mas do resto ninguém gramava. Em Portugal era um ídolo, mas as brutalidades de Roquette são notícia nos jornais da Galiza. Em Valença, tem havido muitos chefes da polícia mais ou menos hipócritas, mas nenhum tão grosseiro e impertinente como o antigo jogador de futebol. Educado na escola de dar patadas, é a única coisa que sabe fazer. Por causa destas notícias, são instaurados vários processos a Roquette por uso de violência contra os detidos. Um dos alvos mais procurados de Roquette é Domingos Santos, o passador de clandestinos nas águas do Minho. O inspetor foi campeão de natação e treina no Rio as perseguições, mas Domingos conhece aquelas águas melhor que ninguém. Tinha uma saca de plástico ou de borracha e a propaganda vinha ali tudo. E aquilo já tudo combinado, eu vinha a nadar, trazia e depois as pessoas que estavam lá de cá recebiam essa propaganda. Mas havia denúncias. E o Roquette punha-se a pau. E sabia quando é que eu ia lá a propaganda. Mas eu também, do lado de cá, também tinha pessoas que se punham um pau para ver quando eles iam para me deitar a mão. Quando começa a Guerra Civil de Espanha, a Galiza cai nas mãos de Franco e muitos dos exilados portugueses são perseguidos como Emílio Guerreiro. Depois da tomada do território da Galiza pelas tropas de Franco, eu tive que esconder. Em casa de amigos. E foi uma época de angústia da minha vida. Porque eu tinha comunicação, naturalmente, com os amigos meus que me vinham contar todos os fuzilamentos que o tribunal instituído por Franco mandava fazer. Os portugueses que são presos, Franco entrega-os na fronteira para serem trocados por foragidos espanhóis. Quando nos puseram na fronteira, no lado de cá, eu fui um deles. Quando cheguei à fronteira em Valença, à PIDE, quem estava lá era o Roquette, que era o diretor ali. E a primeira coisa que ele fez foi à gaveta, tirou uma pistola e pô-la em cima da mesa.
E eu disse-lhe, ó senhor Roquete, o senhor se pôs a pistola em cima da mesa para me assustar, o melhor é metê-la outra vez lá no sítio, porque a mim não me assusta. E diz-me ele assim, é? Pois então vais para um sítio onde vais dizer isso e mais alguma coisa. Com a prisão de muitos passadores, torna-se mais difícil para os clandestinos atravessarem a fronteira de Espanha, até porque as passagens terrestres são agora mais fortemente vigiadas pela GNR e pela PVDE. Pavel, o novo líder do PCP, aguarda por isso em Paris que o partido arranje uma alternativa para o fazer entrar em Portugal. Él tenía su familia en Rusia, su mujer estaba esperando un hijo, pero para él lo más importante era su lucha política, la lucha por la libertad de Portugal. Em outubro de 1936, em plena Guerra Civil, Álvaro Cunhal consegue finalmente sair de Madrid e junta-se a Pavel em Paris. Juntos, tentam encontrar maneira de regressar a Portugal. Enquanto refletem sobre os problemas do partido, visitam museus e descobrem que têm a mesma paixão pela arte. Só em janeiro de 1937, Pavel e Cunhal conseguem descobrir uma maneira de entrar em Portugal. A forma é semelhante à filmada por Lopes Ribeiro no filme A Revolução de Maio. Pavel e Cunhal entram em Portugal de barco, imitando Carlos Valente, o protagonista do filme. Apanham um cruzeiro para o Egito, faz escala em Lisboa e descem misturados no meio dos turistas. Mas ao contrário do que o filme mostra, passam pelos agentes da PVDE sem desconfiança. Pavel é instalado pelo PCP no número 180 da Rua da Beneficência, num apartamento onde estava uma tipografia clandestina. A prioridade de Pavel é reativar o jornal Avante, instrumento fundamental da ação comunista junto dos operários. Escreve sem parar textos para o Avante, que passa de mensal a semanal nesse período. Na noite de 20 de janeiro de 1937, explodem bombas em vários locais de Lisboa. Pergunta-se quem conseguiu fazer um atentado destas dimensões num país cada vez mais militarizado. O início da Guerra Civil em Espanha foi aproveitado para a fascização do regime em Portugal. Logo a seguir à revolta dos marinheiros, em várias cidades do país, existem manifestações anticomunistas e Salazar decreta a criação da Legião Portuguesa. No mesmo período, surge a Mocidade Portuguesa. A Mocidade Portuguesa é uma obra estruturalmente nacional e assim, embora pronta a recolher os exemplos da boa experiência, conservará nos seus fundamentos a essência de ideias muito portuguesas. Os seus processos, estudados para o nosso modo de ser, procuram o aperfeiçoamento das nossas virtudes e a correção dos nossos defeitos. Apesar de se declarar neutro, Salazar sabe que a sobrevivência do Estado Novo depende da vitória de Franco na guerra em Espanha. A PVDE torna-se essencial. A polícia prende e entrega aos homens de Franco os opositores espanhóis refugiados em Portugal. Facilita a circulação de armas e de tropas franquistas pelo interior do país. Descobrimos no espólio de Agostinho Lourenço várias condecorações atribuídas pelo governo espanhol que demonstram a confiança de Franco no diretor da PVDE. Aliás, das raras vezes em que Lourenço aparece em público, é nos encontros entre Salazar e Franco. Nos inícios de 1937, as atenções da polícia política portuguesa estavam, portanto, centradas na Guerra Civil de Espanha. É nessa altura que um pequeno grupo de resistentes planeia o pior golpe que Salazar sofreu durante os anos da ditadura. E quando regressei para Portugal,
um mês e meio antes de rebentar a Guerra de Espanha, senti que aqui era necessário desenvolver uma ação muito grande, visto que sentíamos que o regime salazarista poderia ser um punhal cravado nas costas da Revolução Espanhola. A oposição anarquista praticamente já não contava para a polícia política, centrada na luta contra o comunismo internacional. Mas nem todos os líderes anarcossindicalistas estavam deportados. O jovem Emílio Santana regressa do degredo em Angra do Heroísmo. Esteve preso 3 anos, não participou no 18 de janeiro e, por isso, não foi para o Tarrafal. Nós e vários outros camaradas que se juntaram a nós preparámos uma série de ações de combate, procurando destruir o poder salazarista e o auxílio que estava dando a Espanha. Os anarquistas achavam que o regime só cairia à força. Santana rejeita os comunistas, mas aproxima-se de elementos radicais da Frente Popular, cujo representante em Portugal é Silvino Ferreira, republicano, ex-comunista e ex-anarquista, que acompanhou Bento Gonçalves na viagem a Moscovo. Com o dinheiro enviado de Paris, Silvino Ferreira e Emílio Santana planeiam os atentados. Foi no dia 20 de janeiro de 1937, fizemos entre as 11 horas e as 11h05 da noite explodir diversas bombas em Lisboa que destruíram a Casa de Espanha, que era o quartel-general dos franquistas, o Ministério da Educação Nacional, onde se reuniam várias forças do regime, o Rádio Clube português, que nessa altura estava fazendo a campanha a favor do Franco, foi destruído, além de a fábrica da pólvora de Chelas e Barcarena, e um ameaço aos depósitos da Vacuum Oil Company, que era então como se chamava a Móvel de hoje. A PVDE pôs-se no terreno e faz centenas de prisões. Mas como nenhum dos bombistas foi preso e os jornais falam de intervenção estrangeira, Emílio Santana e Silvino Ferreira ficam com a certeza que a PVDE, desta vez, está desorientada. Levou-nos a pensar de que ir de ação em ação para as quais não tínhamos recursos, o melhor seria atingir o regime no ponto vital e, portanto, seria a própria figura de Salazar que deveria ser atingida. António Granja, um dos participantes nos atentados das bombas, é taxista. Conhece os hábitos de Salazar e sabe que o ditador costuma ir à missa numa casa da Avenida Barbosa do Bocage, aos domingos de manhã. O carro faz sempre o mesmo percurso. Concebeu-se, portanto, a ideia do atentado executado diretamente na Avenida da República, atacando o carro de Salazar à metralhadora. Na madrugada de 28 de fevereiro de 1937, o atentado é posto em prática. Era preciso, portanto, 2 carros que tivessem uma reprise rápida em condições para recuperar a velocidade e executar-se o atentado e fugir-se. Não tínhamos nenhumas condições de adquirir carros nessas condições. E então fez-se o aluguer de 2 carros na praça, atraídos ao local próximo da Malveira, onde os choferes foram raptados, e aproveitar-se os 2 carros para executar o atentado, nessa manhã. Porém, quando o segundo carro chegou ao local de sequestro dos motoristas, um deles reagiu extraordinariamente e, para ser dominado, foi preciso um dos nossos camaradas atacá-lo e, com a metralhadora, disparou-se e alejou-se um tiro nos intestinos. Em presença disso, para salvarmos o nosso camarada, tivemos que abandonar o projeto, veio toda a gente para Lisboa e abandonou-se a ideia do atentado deste modo.
Aborta o plano gangster de matar Salazar num carro em andamento, mas Emílio Santana não desiste. António Granja verificara que à noite funcionários entram e saem dos esgotos. O taxista tem a ideia de usar os coletores para colocar uma bomba no subsolo do local onde para o carro de Salazar. Ora, no sítio onde está este edifício, havia um terreno, uma moradia que era do Dr. José Tocado. Do lado direito situava-se a capela. Portanto, o carro, quando vinha com o Salazar a ouvir missa ao domingo de manhã, parava mais ou menos onde está aquele carro. Portanto, surgiu a ideia do atentado com a colocação da bomba no coletor. Estudou-se o local, verificou-se que na Avenida 5 de Outubro havia um tampão de acesso ao coletor e numa madrugada parou-se ali os carros e fez-se uma inspeção ao coletor. O automóvel parava aqui. Aqui era a placa central. Aqui é a placa central da Avenida 5 de Outubro. Portanto, o coletor é por aqui fora e liga com este. Este segue para aqui e este liga aqui. Portanto, aqui ao esgoto da casa, a canalização que vinha aqui. Portanto, a bomba seria colocada aqui para dar a explosão. Ali na esquina, onde está mais ou menos adiante do semáforo, era onde um dos nossos camaradas se colocou para fazer o sinal no momento em que o carro ali estacionasse, para fazer sinal para o outro que estava na Avenida 5 de Outubro e puxava o cordel. Aqui colocou-se o Damião e aqui estaria o Pimenta que puxaria a corda. Portanto, quando este deu o sinal dali, este puxou a corda. Porquê é que o atentado falhou? Falhou porque a bomba que havia de ser metida dentro do coletor da manilha, por erro de medida, empancou neste ponto e ela não pôde entrar para lá. E então teve que ficar aqui colocada nesta posição. Ora, como a explosão encontrou aqui esta parte resistente, a explosão deu-se neste sentido. E a cratera rebentou assim e não rebentou para aqui como seria desejável. Os jornais descrevem que Salazar sai ileso. Ainda vai assistir à missa. O atentado reforça e santifica-o definitivamente como um mito no país católico. O atentado põe mais uma vez em causa a PVDE. Agostinho Lourenço aparece pela primeira vez num local de investigação. Dá a cara, assume a responsabilidade, mas o atentado faz tremer a relação com Salazar. Lourenço tem uma única pista. Raul Pimenta, o homem que puxou o cordel, ficou ferido pela tampa do coletor que saltou com a explosão. Fugiu a cochear e deixou cair um boné. Na etiqueta do forro, a polícia descobre que o boné foi vendido numa loja em Alcântara e cerca todo o bairro com a ajuda da GNR. Revistam casa a casa em busca de um ferido, mas em vão. A PVDE, desorientada, começa então a prender às cegas todas as pessoas referenciadas como ligadas à oposição. É nesta vaga que é preso pela primeira vez Álvaro Cunhal. Um mês depois, em agosto, ainda não há culpados para apresentar. Salazar, descrente na PVDE, pede ajuda a Mussolini. Uma equipa de agentes secretos italianos é enviada para ajudar a desvendar o atentado e reestruturar as polícias em Portugal. A missão de 4 espiões, liderados por Leone Santoro, chega a Portugal no dia 19 de agosto. Desconsiderado, Agostinho Lourenço pede para sair. Salazar deixa a demissão em suspenso.
É uma história mal contada na pior das crises do regime, entre Salazar e Lourenço. Os jornais falam da interrupção das investigações para Lourenço ir dar um curso de recruta, mas a censura não deixa passar a informação. José Catela, o diretor adjunto, toma conta das investigações. Reage rápido à provocante chegada dos italianos e apresenta nos jornais os responsáveis pelo atentado. Para obter as confissões, a polícia torturou com extrema violência centenas de pessoas. 2 dos presos morreram na prisão. Almeida Martins morreu durante os interrogatórios. Este caso é um caso curioso porque este indivíduo estaria presumivelmente a ser interrogado e terá morrido. E os médicos, sem grande discussão, também se ficam pela possível ação de instrumentos contundentes, sem se pronunciarem sobre a etiologia, portanto, sobre como é que elas aconteceram, como é que elas apareceram. O outro, José Lopes da Silva, caiu de uma janela na António Maria Cardoso. Diz aqui, acidentalmente era pintor, preso, portanto, na PVDE, diz que se atirou de uma janela para um saguão. À custa de torturas e mortes, a PVDE apresenta nos jornais os autores do atentado, para demonstrar a inutilidade da vinda dos espiões de Mussolini. Embaraçado, o ministro do Interior constrói à pressa um programa de intercâmbios entre a polícia portuguesa e de outros países. Em setembro, parte para a Itália uma delegação chefiada pelo tenente Silva Paes, futuro diretor da PIDE. 2 agentes são também enviados para a Alemanha para frequentarem a escola da Gestapo. Mas algo estava errado neste processo. Santana, o cérebro do atentado, fica espantado quando lê os jornais. Isso surpreendeu-nos porque de maneira nenhuma conhecíamos de onde derivavam aqueles homens, quem seriam, e calculávamos qual teria sido o tormento, as violências para obrigá-los a vir confessar o atentado. Os alegados autores são pedreiros do Alto do Pina e o principal responsável até era conhecido por ser monárquico e apoiante do regime. José Baleizão do Passo, comandante da PSP e ex-diretor da Polícia de Informações, também fica espantado com a notícia. José Horta, um dos acusados, farto de ser perseguido sem razão, tentou entregar-se 2 vezes na PSP. Baleizão do Passo encaminhou-o para a PVDE. Preso e torturado, acabou por confessar um crime que não cometeu. Baleizão do Passo, desconfiado, conta a história ao conhecido Samuel de Oliveira, inspetor da PVDE, que ficara chateado por ter sido afastado da investigação ao atentado. Por vingança, Oliveira investiga às escondidas com Baleizão do Passo e exploram uma pista esquecida. Na noite anterior, o táxi de António Granja estivera parado na rua do atentado e a matrícula fora recolhida por uma testemunha. Passo e Oliveira descobrem assim facilmente os taxistas e os restantes membros do grupo que executou o atentado. Um deles, José Lopes, até fora detido na vaga de prisões de julho, mas por incrível que pareça, a PVDE não o associou ao atentado. Baleizão do Passo apresenta os verdadeiros autores aos diretores da PVDE, mas estes recusam os nomes, dizendo que o caso estava encerrado. Baleizão do Passo não desiste. Fala com o ministro do Interior, Paes de Sousa, que decide abrir um inquérito à PVDE. O inquérito, dirigido pelo juiz Alves Monteiro, descobre a farsa e os reais autores do atentado são presos em completo sigilo. Quando nós começámos a ser presos, sentimos que havia um problema policial ligado a essa versão. Mas quando, no decorrer das investigações, pudemos verificar que a luta estava travada entre as várias polícias e o Ministério do Interior e da Justiça, pudemos assim desenvolver a nossa defesa melhor, utilizando as contradições do regime e a luta entre as polícias. Descoberta a farsa, Lourenço e Catela lutam para sobreviver à frente da PVDE.
E num daqueles dias que eu tive interrogatório pela tarde e que eu supunha que iria ficar a noite na cama, sucede que por volta de 1h sou chamado novamente à polícia e quando lá chego, com surpresa minha, daí a pouco aparece o capitão Catela que me chama e me leva para o seu gabinete e num gesto sacudido diz-me: Santana, nós somos adversários políticos e se nos encontrássemos na rua matávamos com certeza um ao outro na luta. Mas eu tenho simpatia por vocês, vocês têm uma ideia, sacrificam-se por ela, sacrificam a vida, sacrificam a família e chegam aqui e são capazes de arrostar com todos os sacrifícios. Mas do meu lado eu só vejo canalhas, porque continuam a tripudiar-me. Catela queixa-se, mas o equívoco da PVDE fora monstruoso e o que acontece a seguir ainda é mais misterioso. Pessoa de Amorim, chefe da secção internacional, escreve uma carta indignada a Salazar, dizendo que está a ser acusado de ter apresentado aos jornais falsos culpados do atentado. Mas a PVDE apaga as pistas que poderiam levar o público a perceber que a história apresentada nos jornais era falsa. Os verdadeiros autores do atentado não têm sequer as fotografias no registro de cadastro, nem Emílio Santana. A censura não deixou que estas imagens dos réus no julgamento fossem publicadas pelos jornais. O inquérito do juiz Monteiro é arquivado e fica confidencial até ao 25 de abril. Samuel Oliveira e Antero Marques, os agentes que descobriram a verdade, são acusados de traição e, à custa de processos disciplinares, são demitidos da PVDE. O próprio Baleizão do Paço é reformado compulsivamente e nunca mais se ouve falar dele. Agostinho Lourenço e José Catela saem ilesos do escândalo e mantêm-se à frente da polícia. O chefe da missão italiana, Leone Santoro, continua em Portugal, mas Agostinho Lourenço nunca o recebe, contrariando ordens de Salazar. Estes episódios revelam que os diretores da polícia política são suficientemente fortes até para desafiar o ditador. Enquanto decorria o inquérito, Catela e Lourenço usaram um trunfo a seu favor. Na noite de 10 para 11 de janeiro de 1938, a PVDE consegue prender o histórico Pavel. A PVDE descobre o esconderijo do dirigente do PCP na Rua da Beneficência. Pavel, vendo-se cercado, tenta incendiar todo o arquivo comprometedor. Mas a PVDE apreende também a tipografia e, desta vez, os jornais puderam noticiar esta vitória sobre o comunismo. Em 1988, 50 anos depois de ser preso, Pavel regressa a Portugal. Na visita ao Aljube, conta pela primeira vez a sua versão dos factos. Quando me prenderam, durante a ditadura de Salazar, não se falava do Partido Comunista. Isso era tabu, não existia. Mas quando me prenderam a mim, foi tão espetacular, de prisão, a prensa foi obrigada a falar de ele. Se dijo que se havia decapitado al Partido Comunista. Pero, não muito tempo depois, deu-me vado em forma espetacular. A fuga espetacular de Pavel tornar-se-ia num dos casos mais problemáticos da história do PCP. Uma fuga que não o transformou em herói. Antes, foi acusado de traidor. Pavel conta que estava tuberculoso e foi tratado na enfermaria da prisão por um jovem enfermeiro. Augusto Rodrigues confidencia-lhe que é um infiltrado do PCP na PVDE. Pronto, o Pavel conheceu esse jovem, conhecia a Juventude Comunista, e o tipo propôs-lhe a fuga. O Pavel, de princípio, desconfiou das intenções, não é? Y empezó a ponerlo a prueba, le hizo varias preguntas, le puso ciertas trampas, empezó a ver si era cierto lo que él decía. E concluiu que eram honestas.
Pavel decide aceitar a ajuda do enfermeiro com a promessa de o levar para Moscovo. Augusto Rodrigues faz uma cópia de uma chave e escapam-se por um sótão do Aljube. El enfermero Augusto fue en la parte de arriba de la prisión. Había una puerta cerrada y olvidada. Él hizo con el jabón la llave. Hizo el molde y mandaron a hacer la llave. Por ahí escaparon. Salieron por ese edificio y abajo estaban unas personas del Partido Comunista con un coche. Estaba Estela Piteiro y su esposo. Figueiredo, sí, estaban ellos. Y saliendo de ahí fueron a casa del doctor Lugero Pinto. Pinto Bastos. Sí. Él le curó las manos y estuvieron una semana ahí en casa de él. Pavel chega a Paris em julho de 1938, mas os homens da Internacional Comunista desconfiam desta segunda fuga. Cuando él llegó a Francia, él iba muy orgulloso de su huida. Él pensaba que era el gran triunfo para el Partido Comunista. Se escapó de la cárcel, les ganamos. Siempre pensó que iba a ser recibido como un héroe en Francia. Llegó a Francia y fue recibido como un traidor. Era la época de las purgas stalinistas, en que se buscaban pecadores por todas partes. Y se designó una comisión para analisar e examinar a minha actuação. Pavel é acusado em Paris de estar ao serviço da PVDE e fica sob inquérito. Eu hice um informe completo, muito detalhado, como havia sido a invasão. Não havia nenhuma objeção, não havia possibilidade de haver objeções, pero se me dijo esto. No es posible en nuestros días una invasión de los países fascistas. No hicieron caso. Y como no creyeron o pusieron en duda mi invasión, me suspendieron. Tanto Pavel como o seu companheiro de fuga ficam em Paris em situação difícil, sem apoios e sem dinheiro. Pavel decide então cortar com o PCP, arranja documentos falsos e consegue viajar para o México. Desde 1939, nunca mais foi Pavel, nem Francisco Paula de Oliveira. Passou a ser o jornalista António Rodrigues, crítico de arte com vários livros publicados. Só voltou a Portugal depois do 25 de Abril. Apesar de Cunhal ter escrito que houve injustiça, no caso Pavel, o PCP nunca resgatou a sua memória. O senhor conheceu, portanto, ainda aqui em Portugal, alguns dos dirigentes importantes do Partido Comunista Português. O que é que pensava do Cunhal? Para então era um jovem, inteligente, um jovem no qual teníamos esperanças. Sobre todo isso que pensava. Fala com ele ainda hoje? Não fala. Ele está em um lado, eu estou aqui em Aljube. Neste momento, ele está em um lugar muito importante. Com o PCP destroçado e com a maioria dos dirigentes presos ou exilados, Agostinho Lourenço e Catela usam esta vitória sobre o comunismo para se afirmarem como incontestáveis na PVDE e no regime. Os espiões italianos também terminam a sua missão em Portugal. Leone Santoro propõe a Salazar a fusão das polícias portuguesas numa única direção para uma coordenação ainda mais autoritária.
recomenda a profissionalização dos agentes numa escola técnica de formação. Muitas destas medidas serão mais tarde postas em prática pela PIDE. Agostinho Lourenço contra-ataca apresentando também ele um relatório, o primeiro e único em 6 anos de atividade da PVDE, que por momentos deixou de ser secreta. Mostram-se imagens inéditas do interior da polícia política. Vêem-se os arquivos e o laboratório de fotografia. A PVDE procura contrariar o relatório italiano, mostrando que já tem um arquivo moderno, agentes muito profissionais e usa novas tecnologias. Lourenço defende, através de gráficos, que desmantelou por completo a oposição e não precisa, por isso, de apoio internacional na luta contra o comunismo. Na altura, a PVDE faz também algumas prisões que acabam definitivamente com os restos do reviralhismo. Manuel Correia, que participou em todas as conspirações contra a ditadura, é preso ao fim de 3 anos. Vivia clandestino numa cave da própria casa. Desde que entrou no buraco, como nós dizíamos, nunca mais saiu. Saiu depois só quando foi preso. Pois, porque o meu pai tinha um grande amigo, que era o Capitão Chaves, e que tinha um filho, e esse entendia que havia de ganhar dinheiro à conta do meu pai. E então ele vendeu o meu pai, nessa altura, por 150 contos. Foi assim uma coisa qualquer. Com esta informação, passados 2 dias apenas, aparece uma brigada da PVDE, liderada pelo brutal Maneta. Tudo metralhadoras apontadas para a gente, pôs-nos todas no corredor, que aquilo era muito tal, tínhamos um corredor enorme, disse que nos matava a todos, e então ele foi, mexeu, ele até com um martelo batia no chão a ver, mas não teve sorte nenhuma, foi-se embora. A primeira busca foi infrutífera, mas pouco tempo depois regressou outra brigada, liderada pelo então jovem agente Rosa Casaco. Bateram delicadamente à porta, tirou o maple, levantou a carpete, foi direitinho ao local. Depois foi condenada a 4 anos de prisão. Disse que nunca mais se metia em política e nunca mais se meteu em política. Salazar e Santos Costa aproveitam este período para reformar as Forças Armadas, afastando os militares da política e colocando-os sob poder administrativo. O final dos anos 30 é um dos períodos mais negros para toda a oposição ao Estado Novo. As condições de luta em Portugal a partir do final da Guerra Civil de Espanha tornaram-se particularmente difíceis e Salazar pôde então talvez viver um dos momentos mais tranquilos da sua vida. A vitória de Franco em Espanha e, sobretudo, os triunfos de Hitler no início da Segunda Guerra Mundial, em 1939, aumentam a onda de germanofilia fascista em Portugal. A divisão entre germanófilos e pró-aliados acontece também no seio da polícia política. Na PVDE, alguns dos oficiais mais importantes são declaradamente germanófilos, como Pessoa de Amorim e Paulo Cumano. Mas especula-se, sobretudo, sobre Agostinho Lourenço. Ao serviço de que potências estará o poderoso diretor da PVDE? Em 1940, a Europa está em guerra e Lisboa está cheia de espiões. No início da guerra, os sinais parecem aproximar a polícia política dos interesses alemães. É a PVDE, por influência de Paulo Cumano, quem repreende o cônsul em Bordeus, porque concede vistos sem ter as autorizações necessárias. Os vistos de Aristides Sousa Mendes salvaram milhares de judeus, mas não agradaram à polícia política de Salazar. Lisboa não atende os apelos do cônsul em Bordeus e, confrontado por um lado com a posição do seu governo, por outro com a angústia dos refugiados,
Sousa Mendes decide guiar-se pela sua consciência. Já o fizeram algumas vezes desde o início da guerra, originando protestos da polícia política, a PVDE, e chamadas de atenção do Ministério. Por despacho de 16 de janeiro último, foi chamada a sua atenção para a irregularidade cometida ao conceder um visto para Portugal no passaporte de Arnold Wiesnitzer e mulher, antes de haver pedido para tal a indispensável autorização deste Ministério. Salazar mantinha oficialmente uma neutralidade equidistante, mas a atividade demonstra que a PVDE até 1943 atua em favor dos alemães. Foram desmanteladas várias redes de espionagem ligadas aos serviços secretos britânicos. O caso mais famoso é o da chamada Rede Shell, que traz a esta história novamente os dois protagonistas casapianos, o ex-guarda-redes da Seleção Nacional, António Roquette, e o selecionador de futebol, Cândido de Oliveira. Cândido de Oliveira também fora educado na Casa Pia. Atleta prodigioso, foi campeão de luta greco-romana e capitão da primeira Seleção Nacional de Futebol. Cândido tinha um enorme fascínio pelo futebol inglês e nos anos 30 desloca-se à Inglaterra para tirar um curso de treinador. O contacto com os ingleses mantém-se até ao período da Segunda Guerra Mundial. Cândido trabalha então no CTT desde 1938 como inspetor dos Correios. Acumula com o jornalismo e com o cargo de selecionador nacional de futebol. Os serviços secretos ingleses aproveitam esta multifacetada vida de Cândido de Oliveira para o recrutarem como espião. Em finais de 1940, perante os planos de Hitler para ocupar a Península Ibérica, os ingleses decidem montar uma rede secreta para organizar a resistência. O adido da embaixada inglesa, John Beaver, é o chefe da rede em Portugal. Tem casas clandestinas espalhadas por todo o país, destinadas a abrigar armas, alimentos e a facilitar a evacuação de prisioneiros. A base de apoio da rede são os funcionários da gasolineira inglesa Shell, que tinha postos a operar em todo o país. Criam também um sistema alternativo de comunicações, cujo responsável é Cândido de Oliveira, o agente Pax. O que Cândido fez foi, sendo inspetor-geral dos Correios, tendo acesso privilegiado a todas as informações numa altura em que Lisboa era o centro da espionagem internacional, o Cândido obviamente passava as informações que tinha de passar e que ia apanhando para os serviços secretos ingleses e algumas informações preciosas mesmo em termos de desenvolvimento e desfecho da própria guerra. Em 1941, as atividades dos ingleses são descobertas pela Legião Portuguesa, que consegue infiltrar na rede o tenente Ribeiro Casais. A informação é passada à PVDE. Os primeiros elementos da rede, presos e torturados, vão denunciando outros membros. Cândido de Oliveira é detido e por Lisboa corre o boato de que foi preso pela brigada de António Roquette. Em toda a Lisboa constava que o Roquette é que tinha partido os dentes ao Cândido de Oliveira quando ele estava a ser interrogado na polícia, na PIS. O que não é verdade, porque ouvi do Zé do Carmo. O Zé do Carmo era o grande confidente do Cândido de Oliveira, que esse episódio não era verdadeiro. Cândido de Oliveira é enviado para o campo de concentração no Tarrafal, a que chamou num livro O Pântano da Morte. Edmundo Pedro estava de castigo na frigideira, depois de uma tentativa falhada de fuga. Depois de darem uma tarefa de cada um de nós, meteram-nos na frigideira. Fomos ali agredidos logo selvaticamente. E estivemos 3 dias sem beber água. Uma coisa espantosa, que é difícil de imaginar o que seja. Não é? E aqui aparece uma história espantosa da intervenção do Cândido de Oliveira neste processo. Foi ter comandante do campo e foi dizer, bom, estão ali 3 companheiros nossos, sem água há 3 dias, não é? Isto é um crime horrível e vão ser todos responsabilizados por acontecer, não é? E o senhor tem a obrigação de ter com o comandante, com o diretor do campo, acabar com esta barbaridade. E o homem fez. No Tarrafal, Cândido de Oliveira já não assiste à morte de Mário Castelhano, mas presencia o falecimento do histórico dirigente do PCP, Bento Gonçalves.
A morte do Bento Gonçalves, o Bento Gonçalves não era pessoa que cuidasse muito da saúde, era um bocado descuidado. Um dia ele sentiu-se mal e ele disse para mim, já tenho passaporte para outro mundo. Eu nunca mais disse nada. Deve ter feito a leitura completa de que o estado dele não permitia salvar-se. E ele quase que aceitou a morte como inevitável. Meteu-se na cama, enrolou-se nos lençóis, ali ficou. Passado umas horas, entrou em estado de coma. Não ouvi nada. Foi uma coisa horrível, horrível, horrível. A tragédia acontece no campo de concentração do Tarrafal, assim descrito mais tarde por um diretor da PIDE. E há um outro grupo que aparece todos os anos em janeiro. São aqueles tipos da Marinha Grande que não tiveram nada com a PIDE. Porque esses homens são desterrados para o Tarrafal. Toda a gente diz que o Tarrafal é assim, é sabe? Já estão enganados, sabem o que é o Tarrafal? O Tarrafal é um local que os alemães, se não veem esta situação, tinham arrendado para fazer uma estância turística. É o melhor sítio que existe em coisa. O que é que não estava lá nenhum hotel de 5 estrelas para receber os homens que tinham atacado a tiro o quartel da Guarda Republicana da Marinha Grande e que tinham atacado a tiro a estação dos Correios e Telégrafos e telefones da Marinha Grande. A ocultação mediática do Tarrafal foi realmente um dos feitos do regime. O desmantelamento da PVDE, da rede de espionagem Shell, não caiu bem entre os ingleses. A partir de 1942, o embaixador Donald Campbell passou a pressionar diretamente Salazar com informações precisas para desmantelar as redes alemãs que operavam em Portugal. A primeira grande missão da espionagem alemã em Portugal foi a tentativa de raptar Eduardo VII de Inglaterra, que entretanto abdicara do trono devido ao escândalo do casamento com a divorciada americana Wallis Simpson. Os planos de Hitler passavam por recolocar Eduardo no trono, aproveitando as simpatias nazis do ex-monarca e criando assim uma Inglaterra colaboracionista. Os alemães contavam com um português altamente influente na hierarquia do Estado, que se dizia ser Agostinho Lourenço, diretor da PVDE. Mas, curiosamente, a carreira de Lourenço estava muito ligada ao príncipe de Gales. Em 1931, foi Lourenço quem tratou pessoalmente e com sucesso da segurança de Edwards durante a visita a Portugal. A confiança que granjeou entre os ingleses valeram a Lourenço a nomeação para diretor da Polícia Internacional. A operação alemã falha e o casal segue para as Bahamas, conforme os planos traçados por Churchill. Mas ainda hoje se discutem as simpatias ideológicas de Agostinho Lourenço. No espólio, descobrimos várias condecorações internacionais, uma delas atribuída pelo regime nazi. Em 1942, Lourenço foi condecorado pela Embaixada Alemã com Catela e Paulo Cumano. Foi só a partir de 1943, quando mudam os ventos da guerra, que a PVDE começa a desmantelar as redes alemãs que atuavam em Portugal. Walter Schellenberg é o chefe do SD, Serviço de Espionagem para Portugal. Fritz Kramer dirige clandestinamente o escritório de Lisboa e Emil Schroeder, adido da legação alemã, está encarregue de fazer a ponte com a polícia portuguesa. Os alemães montam uma rede para controlar a passagem de navios ingleses na costa portuguesa, navios que mais tarde são alvos a abater. Nas cartas do embaixador Campbell a Salazar, percebe-se que a PVDE prende contrariada os espiões alemães. É por denúncia dos ingleses que é desmantelada a rede de faroleiros e telegrafistas corrompidos pelos alemães e que vigiam a passagem de cargueiros aliados na costa. É nesta fase que os germanófilos da PVDE, Pessoa de Amorim e Paulo Cumano, também são afastados.
Paulo Cumano estudou em Berlim e entrou para a PVDE em 1937 como ideólogo do anticomunismo. Em Portugal, tratava dos assuntos políticos na secção internacional e tinha como missão controlar os refugiados em Portugal. Em 1942, Cumano é acusado pelos ingleses de ser o espião alemão a trabalhar na polícia. Como confirma este relatório secreto, demite-se em 42 e, por esta altura, começa a diminuir a influência alemã na PVDE. Um último caso mostra a viragem pró-aliados na PVDE. Otto John, implicado no atentado a Hitler, em 20 de julho de 1944, escapa-se e refugia-se em Lisboa, onde é preso pela PVDE. Mas a polícia, em vez de o entregar ao espião alemão Fritz Kramer, encarregue de o assassinar, entrega-o aos ingleses e Otto segue para Londres. E o que aconteceu ao mais conhecido dos agentes da PVDE neste período, o famoso António Roquete? Roquete ficou com a reputação abalada em Lisboa, depois da prisão do selecionador nacional de futebol e amigo Cândido de Oliveira. Mas o caso mais problemático para o ex-guarda-redes da Seleção Nacional é o caso Ferreira Soares. Na manhã de 4 de julho de 1942, uma brigada dirigida por António Roquete dirige-se à Rua das Flores, em Nogueira da Regedora. Esta casa confunde-se muito com a história da família da minha mãe. Nós convivemos muitas gerações. Claro que esta é a casa que tem as memórias todas do meu bisavô, dos meus avós. Esta casa tem, ou esta família e esta casa estão ligadas também a uma história política, que é a história política da família, que marcou a família. O meu tio-avô foi morto pela PIDE nesta casa, era do PCP, estava clandestino. Aliás, é homenageado regularmente aqui também pelo próprio Partido Comunista Português. A PVDE descobre que o médico Ferreira Soares vive clandestino em casa da irmã. O Roquete arma-lhe uma cilada. Uma falsa doente bate à porta pedindo os cuidados médicos. A meio da consulta, a PVDE invade a casa a tiro de metralhadora. Ferreira Soares é atingido com 14 balas e acaba por falecer no hospital. O chefe da brigada e antigo ídolo, António Roquete, tem agora fama de verdugo. Decide ir para Moçambique, mas só abandona a PIDE em 1947, não deixando de exercer funções policiais em Lourenço Marques. Nos anos 90, já no fim da vida em Portugal, Roquete não gostava de falar do seu passado de agente da PIDE, um passado que procurou apagar. Uma carta dele para o presidente do Casa Pia Atlético, na altura, que era o diretor da Singer em Portugal, o Neri, Mário Neri, e a solicitar para ele, se ele podia mover as influências dele como figura que era pública, junto da organização estatal, para que se apagasse o passado dele na PIDE, que ele não se orgulhava nada de ter pertencido à PIDE, porque ele, quando entrou, que era para a Polícia Internacional de Fronteiras, pronto, depois não sei como é que era aquela organização lá dentro, mas essa carta é uma carta singular. Ele é pedir a um companheiro da Casa Pia e amigo, acho que do mesmo curso, para lhe tentar limpar o passado com as influências que ele pudesse ter. Acho que não conseguiu. Ao somar à janela do seu antigo gabinete do Ministério das Finanças, o chefe do governo foi aclamadíssimo. Para desespero da oposição, mas com o apoio dos ingleses no final da guerra, Salazar resiste e a polícia política também. A última prova disso é que no final da guerra, os aliados prendem e interrogam Schroeder, um dos chefes dos serviços secretos alemães em Portugal durante a guerra, e enviam o relatório diretamente a Agostinho Lourenço. O relatório afirma que o diretor da PVDE cooperou com os aliados e não tinha a confiança dos alemães. Em 1945, Salazar promove uma efêmera abertura do regime
com a promessa de eleições. A PVDE é extinta para dar lugar a uma polícia que deveria ser mais recatada e com um novo nome: Polícia Internacional de Defesa do Estado. Começa a época da histórica e temida PIDE. Discreto, poderoso, quase invisível, Agostinho Lourenço mantém-se como a sombra protetora do ditador.